Fala pessoal, Shalom no coração, sejam todos muito bem-vindos ao nosso devocional. Abre sua Bíblia comigo na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 4, versículos 6 e 7. A partir desse texto, que nós vamos conversar nos próximos minutos, e eu tenho certeza, convicção no meu coração, de que Deus vai falar conosco. Inclusive, é por conta disso que eu quero convidar você que está aqui a primeira vez para se inscrever no nosso canal e estarmos juntos de segunda a sexta, 7h30 da manhã, onde sempre começamos o dia da melhor forma, que é mergulhando na palavra de Deus. A sua presença aqui vai ser um presente para mim e para todos os que já se reúnem aqui diariamente. Vamos lá? Pega a sua Bíblia comigo. Filipenses capítulo 4, versículo 7, e esse texto ele vai se encaixar perfeitamente, não só na sua vida individualmente falando, mas também no cenário histórico que nós estamos vivendo. Cenário esse que tira, muitas vezes, a paz do coração de muitas pessoas. Mas por que a Bíblia fala sobre isso, né? Filipenses capítulo 4, versículo 6 diz assim, ó: não vivam preocupados com coisa alguma. Olha que palavra. Não vivam preocupados com coisa alguma. Ao invés disso, orem a Deus, pedindo aquilo de que precisam e agradecendo-lhe por tudo que ele já fez. Então, vocês experimentarão a paz de Deus, que excede todo o entendimento e que guardará o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Eu tenho certeza que essa palavra ela vai tocar o seu coração, porque todos nós precisamos de paz. E é interessante que a paz, para nós que lemos a palavra de Deus, ela precisa ter um significado além do cultural. Ela não pode ser apenas um desejo de boa sorte, uma palavra que você fala só pelo costume, pela cultura, sabe? Cristão às vezes tem isso, né? Pelo costume, assim, você vê um outro cristão, fala, paz do Senhor, paz e graça, shalom. Então, é uma palavra que sai quase que no automático, você não reflete naquilo. E muitas vezes, por não refletirmos nisso, a gente desperdiça muito da riqueza que isso traz. Primeiro de tudo, a paz, ela é uma pessoa, Jesus. Jesus é a paz. E essa paz, ela não serve só para os dias ruins. Tem pessoas que acham que a paz, ela serve só para os dias ruins. Mas, na verdade, a paz, ela é necessária, não é opcional, ela é necessária todos os dias da nossa vida. Você precisa de paz quando você está num corredor do hospital. Mas você precisa de paz também quando está numa festa de aniversário. Você precisa de paz para os momentos ruins e você precisa de paz para os momentos bons também. Você conhece alguém que tem a triste habilidade de estragar momentos bons? Tem pessoas que têm isso até de um modo fora da curva, né? Quem tem alguém assim na família deve imaginar como é a situação. Às vezes está num momento ali bom, aniversário, festa de casamento, uma celebração da família. Todo mundo tá ali para celebrar, para celebrar. Aí chegou aquela pessoa problemática, e fica todo mundo preocupado, tenso. Não, que pode ter uma... Fulano chegou, vai ter uma confusão. Vai ter um problema, vai ter uma palavra maldita, vai ter uma polêmica, vai ter uma situação que vai estragar o momento. Por quê? Porque a pessoa não tem paz. E pela pessoa não ter paz, muitas vezes ela acaba colocando para fora essas guerras interiores, gerando guerras ao redor dela, sabe? Então, muitas vezes a gente acha que a paz é só para os momentos ruins. Mas quando você está no momento bom e você não tem paz, você sabe que isso estraga o momento bom. Isso te impede de desfrutar desse momento bom. Entende? Então, essa paz, primeiro de tudo, ela é necessária para todos os nossos dias. Todos nós precisamos de paz. E é interessante que quando o apóstolo Paulo escreve isso, ele está num cenário que lhe dá autoridade para falar sobre paz. Por quê? Porque embora nós precisemos de paz nos dias bons e nos dias maus, eu também não posso desprezar o fato de que nos dias maus é como se a gente procurasse mais essa paz. Sabe? Nos dias maus, é como se a gente desse maior atenção, é como se nosso radar estivesse mais sensível para poder ter esse ponto de apoio no momento ruim. Olha, eu preciso de paz.
Então, quando o apóstolo Paulo escreve isso aqui, ele não está escrevendo, por exemplo, de uma varanda de frente para o mar. O apóstolo Paulo não parou assim numa varanda de frente para o mar pensando assim, olha, eu vou escrever, vou me inspirar nessa paisagem aqui para poder falar sobre paz. Ele não está numa fazenda de manhã, sabe? Naquele nublado ali que está começando pela manhã, o sol raiando ainda, barulho da natureza, dos pássaros, dos animais, uma xícara de café quente. Ele não sentou ali para dizer assim, eu vou me inspirar na natureza aqui para poder falar sobre paz. Não. Esses ambientes, eles, nossa, são maravilhosos, realmente são ambientes que trazem paz. Mas é mais desafiador ainda falar de paz onde Paulo estava e como Paulo estava. Quando ele escreve Filipenses 4, 6 e 7, ele está escrevendo de dentro de uma prisão. Ele está dentro de uma masmorra. Ele está num lugar completamente insólito. E dentro daquele cenário, dentro daquela incerteza, dentro daquela condição completamente desfavorável, ele tem autoridade para dizer: a paz de Deus guardará o teu coração. O que é autoridade? Não é alguém que fala sobre algo. Autoridade é alguém que passa por algo. Entende? Uma coisa é alguém que tem a habilidade de falar bem. E glória a Deus por isso. Outra coisa, a autoridade é alguém que passou pela situação. Por exemplo, uma pessoa que passou por uma dificuldade grande no casamento, uma crise grande no casamento. E essa crise foi superada, o casal, sabe, passou por ela, permaneceu, foi restaurado. Esse casal, ele tem autoridade para dizer, eu passei por essa tempestade. Eu sei o que você está sentindo, eu sei o que você está passando. Eu entendo você na prática, porque eu já vivi isso. Isso dá autoridade, isso dá legitimidade. Então, quando o apóstolo Paulo, no meio de uma prisão completamente insólita, ele escreve assim, ó, a paz de Deus guardará o teu coração, os filipenses que recebem essa carta, eles são ministrados a pensar o seguinte, poxa, se esse cara está numa situação muito pior do que a minha, está numa situação muito mais incerta do que a minha, está numa condição muito mais desfavorável do que a minha, se ele está falando que é possível ter paz, então eu posso acreditar de fato, porque ele sabe do que ele está falando. Ele está numa circunstância completamente desfavorável. E aí, gente, nós olhamos para o mundo ao nosso redor, a gente olha para as notícias que estão acontecendo, para tudo o que vai acontecer. Eu acredito que o que está acontecendo nesses dias e o que acontecerá nos próximos dias será estudado por muitas gerações. Isso se nós tivermos próximas gerações, né? Quem me ouve, que entenda aí, que o Espírito ministra o coração. Se tivermos próximas gerações, os dias atuais serão muito estudados por muitas e muitas e muitas gerações. Então, a gente vive realmente momentos de muita incerteza e momentos de guerra, literalmente falando, politicamente falando, e de situação de alma, de espírito. Você vê as pessoas com diversas circunstâncias que oprimem o seu coração, oprimem a sua alma e elas procuram quem pode me dar uma paz. Quem pode resolver a minha situação? Quem pode guardar o meu coração? E aí o apóstolo Paulo fala assim, ó, a paz de Deus, que excede todo o entendimento, ou seja, que vai além de qualquer explicação. A paz de Deus que tem um significado mais profundo do que qualquer devocional que você possa assistir, do que qualquer pregação que você possa ouvir, do que qualquer TCC, qualquer monografia, qualquer livro possa tentar te explicar no grego, no hebraico, no isso, no aquilo. Vai ser rico para você, mas não consegue alcançar a profundidade do que é de fato essa paz, do que é experimentar essa paz. Essa paz, ela vai além do entendimento humano. Quando o apóstolo Paulo fala isso, ele está falando o seguinte, olha, pela lógica humana, não era para você estar tendo paz. Por quê? O cenário é ruim. Você recebeu uma notícia ruim. Você está passando por algo ruim. Você está numa circunstância ruim. A lógica diz que o seu coração deveria estar em guerra, que o seu coração deveria estar aflito, que o seu coração deveria estar oprimido. Mas você tem paz. Como é que você explica? Não explica. Você só vive. O apóstolo Paulo está dizendo isso. Essa paz de Deus, ela vai além dos cálculos humanos. Essa paz de Deus, ela vai além da lógica humana. Eu lembro que alguns anos atrás teve um deslizamento de terra, se não me engano, ali na região de Angra dos Reis, Rio de Janeiro. E foi algo muito noticiado no Brasil, né? Mas por não ser tão recente assim, talvez alguns aqui não lembrem. E muitas pessoas perderam não só os pertences, mas muita gente morreu também.
Eu me lembro de uma história, um pastor contando que ele ficou completamente tocado porque uma de suas ovelhas era alguém que morava ali, tinha os familiares ali. A pessoa perdeu literalmente não só tudo, ela perdeu todos. Ela não perdeu só tudo, perdeu todos. Perdeu não só os bens, mas a pessoa perdeu todos os níveis de relacionamento. Perdeu, os pais morreram, os irmãos morreram, a esposa morreu, se não me engano, os filhos morreram. Todos os níveis de relacionamento, você imaginar. O cara perdeu tudo, acho que perdeu 7 ou 8 pessoas da família. Todo mundo. Então, da noite pro dia, ele já não tinha pai, não tinha mãe, não tinha irmão, não tinha esposa, não tinha filho. Além de ter perdido todos os bens materiais, que nesse caso aqui são infinitamente menos valiosos, né? E aconteceu aquela tragédia, enfim. E aí, na semana, no culto seguinte, perdão, o cara tava lá na igreja. Ele tava agradecendo a Deus, ele tava louvando a Deus. Obviamente, ele não tava pulando de alegria, né? Mas ele tava com o coração grato em Deus, porque apesar dele ter perdido tudo, ele estava descansando no Senhor. Aí esse pastor ministrando e contando na pregação, olha como aquilo valeu muito mais do que 1000 pregações para mim, porque eu pude ver uma paz que excede todo entendimento. Que pela lógica humana, essa pessoa não deveria estar em paz. Pela lógica humana, essa pessoa teria, entre aspas, motivos para reclamar de Deus. Motivos para se chatear com o próprio... E quantas vezes, né, as pessoas se chateiam com Deus porque algo lhes foi tirado, algo lhes foi tomado. Mas a paz que vai além da explicação humana, ela guardou o coração dessa pessoa. Meu irmão, minha irmã, eu oro para que Deus ele guarde o teu coração em tamanha paz que nenhum pensamento maligno ou pensamento humano caído possa prosperar no seu coração, mesmo nos piores dias. Para encerrar esse devocional, eu quero compartilhar com vocês aqui o verdadeiro significado dessa palavra que Paulo utiliza quando ele fala assim, ó, a paz guardará. Esse guardará é o quê, Tiago? É o guardar de guardar um presente? Olha, guarda aí que, sabe, semana que vem vamos fazer uma surpresa, deixa aí guardado com você, para fazer uma surpresa de aniversário para alguém. Qual o significado dessa palavra guardar? Guardar aqui, gente, está associado a um termo grego que o apóstolo Paulo utiliza que tem a ver com a guarda militar. O termo que o apóstolo Paulo utiliza é o termo de uma guarda militar. Por que isso é importante? Porque as cidades naquela época, os combates militares daquela época funcionavam de um modo um pouco diferente do que acontece hoje. Você liga o noticiário hoje e, bom, nós podemos ter vários níveis de guerra, né? As guerras bélicas, além das questões eletrônicas, sistemas de informática e tal, mas de modo simplório, a gente tem a guerra náutica, a marinha, nós temos a guerra terrestre e temos a guerra aeronáutica, né? A questão do combate feito pelas vias aéreas. Então, a grande maioria das imagens que a gente vê hoje, você vê o quê? Você vê o quê? Você vê foguete, você vê míssil, né? Aí você vê a bateria antiaérea, vê drones, aviões, bombardeios no céu. Então, hoje em dia, os combates costumam acontecer assim. Mas naquela época, como é que os combates aconteciam? Como é que uma cidade se protegia? Uma cidade, para se proteger naquela época, tinha que ter duas coisas. Duas coisas. Primeiro, muros. E segundo, pessoas vigiando os muros. Os muros demarcavam a cidade, protegiam a cidade. Mas se os muros não tivessem vigias, aí não adiantaria de nada. A cidade seria saqueada da mesma forma, tá? Então seria basicamente hoje você ter, por exemplo, a sua casa que tem muros hoje, né? As nossas cidades hoje não tem muro. Quem tem muro é a nossa casa. Se tem um muro ali que delimita a sua casa, também protege você dos perigos externos. E muitas pessoas têm também câmeras nas casas, porque o muro, além de delimitar e proteger, você tem a câmera ali para vigiar. Então, imagine que Paulo está escrevendo nesse cenário, onde as pessoas vivem em cidades que são muradas. Ela vive em cidades onde esses muros eles são vigiados por esses exércitos, essas guardas, esses militares. E quando ele fala assim, ó, a paz de Deus guardará, ele está usando justamente esse termo militar. A paz de Deus guardará o teu coração. Quando Paulo fala de mente, de cérebro, de raciocínio, por exemplo, pensamentos, ele lá em 2 Coríntios capítulo 10, ele fala de fortalezas mentais. Tem a ver com muros. Então, mente tem muito a ver com muros. Coração tem a ver com guarda, com vigilante. Ele está dizendo o seguinte, olha, quando alguns sentimentos, alguns
pensamentos, algumas ideias forem assaltar o teu coração, da mesma forma que exércitos inimigos vão tomar uma cidade, a paz de Deus vai funcionar como uma polícia, vai funcionar como um exército, vai funcionar como uma guarda que vai impedir a cidade de ser invadida e saqueada. Vai impedir a cidade de ser tomada. Olha que perspectiva mais profunda agora, porque agora quando está escrito assim, ó, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o teu coração. É por isso que o apóstolo Paulo estava dentro de uma prisão, dentro de uma masmorra, dentro de um lugar aqui que nenhum de nós aguentaria uma semana, um dia sequer. Ele estava na pior situação possível. Ele está dizendo, meu coração está guardado porque eu estou guardado e protegido pela paz de Deus. Por quê? Porque todo esse cenário, toda essa energia negativa, toda essa pressão social, cultural, histórica que nós estamos vivendo, nada disso me atinge porque tem algo protegendo o meu coração. A paz de Deus é como uma guarda, é como uma polícia, é como um exército, é como um conjunto militar que está guardando uma cidade. E essa cidade é o seu coração. Entende por que a coisa sai do cálculo humano? Que você pensa, poxa, a circunstância com a pessoa está, é impossível ela ter paz. Por que ela tem paz? Porque essa paz é além do entendimento humano. E como é que ele funciona? Existe algo da parte de Deus que está blindando aquele coração contra diversos pensamentos, contra diversas ideias, contra diversas emoções que tentam nos assaltar mesmo. Tem alguns sentimentos e algumas ideias, por exemplo, que às vezes tentam tomar o nosso coração todos os dias. Você já sofreu ataques na sua mente, assim, ataques espirituais na sua mente? Tem um devocional aqui no nosso canal, cujo título é justamente esse, Ataques Espirituais. Procura aqui, devocional. Dentro do próprio canal tem ali a lupa, né, de procurar. O vídeo coloca assim, ó, Ataques Espirituais. Eu mostro como funciona esse processo no mundo espiritual que atinge a nossa mente. Tem dia que você não recebe ataque nenhum. Ou então você recebe um ataque tão simples ali que sabe, o dia foi tranquilo. Meu irmão, tem dia que é uma pressão louca. Então você não está isento de sofrer ataque. Mas Deus está garantindo, olha, eu vou proteger, eu vou blindar a sua mente e seu coração para que esse ataque não prospere. Lá em Israel, por exemplo, eles têm o chamado Domo de Ferro, né, que é um sistema, assim, bem resumido, a bateria antiaérea de Israel. É um sistema até mais complexo, mas não preciso explicar muito aqui agora, onde toda vez que Israel está para sofrer um ataque, né, esse sistema ele identifica no radar, estão vindo mísseis, estão vindo foguetes, ele vai lá e combate aquele foguete no ar, para que o foguete não chegue na terra e atinja ali, destrua lugares, mate pessoas. Esse sistema não é infalível, obviamente, né, tem algumas falhas e isso é facilmente identificável na internet, você consegue informações sobre isso. Não é um sistema 100% perfeito, mas que a gente está falando de pessoas, de seres humanos, está falando de países humanos, mas Deus é perfeito. Então é como se Deus colocasse uma bateria antiaérea no teu coração. Olha, eu não vou impedir o ataque inimigo de sair de lá da base, de outro país, de outra pessoa lançar um míssil contra você. Eu não vou impedir isso. Mas, quando esse míssil tiver para chegar, eu vou proteger teu coração, eu vou explodir ele. Eu vou combater ele. Entende? Aí tem alguns ataques, por exemplo, que Israel sofre, que não são ataques de 1, 2, 3, 4 mísseis, não. Milhares. São milhares de mísseis. Tem uma frase interessante que diz assim, se Israel baixar as armas, se o inimigo baixar as armas, a guerra acaba. Se Israel baixar as armas, Israel acaba. Porque se essa bateria antiaérea, se ela for desativada durante um dia, Israel é varrido do mapa em 24 horas. Todos os dias Israel está sob ataque. Todos, sem exceção. Todos os dias. Sabe? Então, por que eu digo isso? Porque o nosso coração ele vai funcionar baseado nessa premissa. Os ataques virão, mas a paz de Deus vai blindar nosso coração. Os ataques virão, mas a paz de Deus, a proteção militar de Deus guardará o nosso coração. É desse lugar onde o apóstolo Paulo fala. É dessa forma que ele descreve. É dessa perspectiva que os filipenses percebem esse texto
naquela época e que nós somos convidados a perceber esse texto hoje. Talvez hoje você não tenha um míssil balístico apontado para sua casa. Não sei que você seja um grande líder mundial que está assistindo aqui o devocional. Seja bem-vindo. Mas provavelmente você não está assistindo, então essa situação não se aplica a você. Talvez você não tenha uma pólvora de modo literal apontado contra você, mas existem pensamentos, emoções, situações, circunstâncias, ameaças que vão contra o seu coração, vão contra a sua vida. Tentam não só acabar com sua vida, mas tirar a sua paz. Eu quero ministrar essa paz de Deus sobre sua vida. Essa paz que vai além de todo entendimento humano. Essa paz que protege o seu interior quando ataques são direcionados na sua direção. O seu Deus é maior. 1 João capítulo 4, versículo 4 diz: maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. O seu Deus, que é muito maior e mais poderoso do que qualquer pressão, do que qualquer circunstância, ele te prometeu essa paz que está disponível. Tiago, como é que eu faço para poder descansar nessa paz? Você tem que orar. Como a gente disse aqui no versículo 6, como Paulo disse, a gente não, eu não, o apóstolo Paulo que disse. Por si você poderia até questionar, o apóstolo Paulo que disse: olha, não vos preocupeis com coisa alguma, antes coloque toda a sua preocupação diante de Deus, em súplicas, em agradecimento. E aí, a partir daí, a paz de Deus guardará o teu coração. Quando você começa a orar, começa a suplicar a Deus, começa a agradecer a Deus, você começa a sentir essa paz, essa sensação de paz, que vai além de sensação. Você começa a descansar nela. Você começa a ser ministrado sobre ela. Você começa a lembrar dela. Aí teu coração vai para um lugar de paz, de calmaria e de tranquilidade. Porque maior do que as pressões externas é o nosso Deus, que habita em nosso coração e nos guarda com sua paz, que excede todo entendimento. Amém, gente? Eu quero orar com você para a gente fechar esse devocional. Antes de orar, quero muito convidar você para se inscrever aqui no canal, deixar um like na transmissão e mais, estar no nosso grupo de WhatsApp. Gente, é um grupo fechado, sem conversa paralela. Eu não fico enviando qualquer coisa lá, falando à torta e à direito. É um grupo feito para duas coisas, só duas coisas. Durante o dia, no início da manhã, 10 minutinhos antes de começar o devocional, eu mando o link da transmissão. Isso ajuda muito na constância. E durante o dia eu mando as anotações, o estudo escrito do devocional para você. Olha que bênção. Material precioso que a gente tem lá para poder estudar a palavra de Deus. Basta estar no nosso grupo de WhatsApp. E nessa semana, inclusive, como de vez em quando acontece uma vez por ano. Não é nem programado, eu só fiz isso 2 vezes. Uma vez no ano passado, outra vez esse ano agora. Nós colocamos alguns presentes só para quem está lá no grupo de WhatsApp. Promoções exclusivas da comunidade do discipulado. Tudo no grupo de WhatsApp. Então, para você estar lá, não vai lhe custar nada e vai lhe beneficiar muito. Tiago, como é que eu faço para entrar nesse grupo? Clica no link que está no comentário fixado. Lá tem um grupo de WhatsApp, que é esse canal de informes que a gente tem de envio de materiais. E também tem um link da comunidade do discipulado, esta sim, nossa plataforma de estudos aprofundados da palavra de Deus. Inclusive, nos próximos dias, eu vou começar a produzir na comunidade o módulo sobre o Apocalipse e o final dos tempos. Esse é um módulo que ainda não está gravado na comunidade. Vou começar a gravar a partir dos próximos dias, justamente por conta das situações que estão ocorrendo no mundo. Muita gente perguntando, procurando informações, e lá na comunidade terão aulas exclusivas e específicas sobre isso. Tá bom? Vamos orar ao Senhor para a gente fechar o devocional? Pai, nós cremos na Tua palavra, nós cremos no Senhor. E a Tua palavra nos promete uma paz que excede todo entendimento. Eu creio nisso, eu confio nisso, eu tomo posse disso para a minha vida. Mas eu quero hoje, em especial, também ministrar ao coração dos meus irmãos, onde quer que eles estejam, seja assistindo por uma televisão, celular, tablet, computador, ouvindo no carro, de alguma forma, que a Tua paz, Senhor, que excede todo entendimento, preencha o coração de cada um. Independente das circunstâncias, do cenário que cada um vive, a Tua paz é maior, a Tua paz é mais forte, e ela nos protege contra os ataques externos. Que eles possam estar descansados e guardados em Ti e habilitados para enfrentar essas lutas e tempestades da vida com a força daquele que
no meio da tempestade, está no barco, que é Jesus. Nós te agradecemos por isso, por esse presente imerecido que o Senhor nos dá. Nós tomamos posse dessa paz e descansamos nela, em nome de Jesus. Amém. Gente, olha, comenta aqui qual foi a parte que mais falou do teu coração e eu te faço um pedido especial. Compartilha esse devocional com alguém. Compartilha no grupo da família, grupo de amigos, bota no teu status. Manda para uma pessoa que talvez surgiu no teu coração. Falei isso, agora surgiu um nome na tua mente. Manda para essa pessoa, quem sabe na direção de Deus, para a sua vida fazê-lo. E certamente muitas pessoas serão abençoadas por essa mensagem também. Tamo junto de segunda a sexta, às 7h30 da manhã, onde sempre começamos o dia mergulhando na palavra de Deus. Shalom no coração, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.